Valendo? Olá, criancinhas do meu coração. Sim, mais uma semana passou. Titio Magosso está na área again. Videozinho maroto dessa semana. Vou contar tudo para vocês sobre mergulho em correnteza. Já fizeram um drift dive alguma vez na vida? Vem que Titio Magosso conta tudo para vocês, tá? Quase tudo para vocês, tá bom? Muito bem-vindos, Titio Magosso, instrutor de mergulho, instrutor de especialidades, episódio de número 212, tudo de graça aqui no YouTube, tá aí para usar e abusar, canalzinho maroto feito de vocês, para vocês mesmos, com os temas que vocês sugerem, e é isso aí, e cá estou eu mais uma semana para conversar com vocês, tá bom? Essa semana eu quero contar para vocês um pouquinho mais sobre uma modalidade de mergulho que eu gosto muito. Parece ser uma coisa simples, mas é uma coisa extremamente técnica, né? Demanda sim um pouquinho de experiência, precisa um certo cuidado para a gente não se botar numa situação de risco desnecessário, né? Quem viu o título da semana sabe que essa semana eu quero conversar um pouquinho sobre mergulho em correnteza, né? Eu acho, não sei se eu acho, mas eu acredito que seja talvez uma segunda modalidade de mergulho que eu mais gosto de fazer. Primeiro, bem discutível, naufrágio, que eu sou fã, apaixonado, enfim, vocês já cansaram de me ouvir falar sobre isso aqui no canal, mas o Drift Dive, eu falo que esse sim talvez seja o principal passeio que a gente faça durante os mergulhos, né? Porque como o próprio nome está dizendo, a gente vai fazer um mergulho dentro de uma correnteza um tanto quanto mais ativa, porque eu tenho certeza absoluta que vocês pararam e se perguntavam assim, Titio Magosso, a gente sempre não mergulha em correnteza? Porque você fala até que tem corrente na parte de cima, pode ser diferente da corrente do fundo. Que história é essa? O que eu quero dizer com o mergulho em correnteza é uma condição específica que a gente faz, né? Seja em rio, isso é muito comum em Bonito, por exemplo, né? Ou talvez menos popular, ou talvez menos conhecido. Confesso que eu não ouço muitas pessoas falarem sobre isso, tanto que hoje eu resolvi dedicar um vídeo sobre isso, né? São os mergulhos em correnteza, de fato, no mar, né? Infelizmente não é em qualquer lugar que a gente consegue fazer isso de uma forma para poder apreciar as coisas que o ambiente tem disponível para mostrar para a gente. Vou me explicar melhor. Às vezes, então vamos por partes, como diria o Jack Stripador, né? Toda vez que eu tiver a chance, eu tiver a oportunidade de fazer esse tipo de mergulho, não que os outros... Não vou falar o que eu pensei agora. Tão importante ou mais quanto qualquer mergulho, toda vez que eu decido ter a possibilidade ou o local contempla esse tipo de mergulho, o meu planejamento tem que ser mais preciso e mais detalhado com relação a outros tipos de mergulho. Por quê? Eu preciso entender como que vai ser o local da onde eu vou mergulhar. Porque pensa assim, sabe em dia de chuva, ladeirinha da porta da casa da mamãe, onde passa a enxurrada, e as criancinhas marotas costumavam jogar coisas na enxurrada, onde a pedrinha, ou seja lá o que for, caía na água e desaparecia. É mais ou menos isso que vai acontecer com a gente. Só que a intenção é não desaparecer, né? A gente curtir, aproveitar, enfim, fazer registros do mergulho de uma forma segura, né? Então, quando eu falo que o planejamento ele precisa ser mais detalhado,
que eu tenho que saber como que eu vou ter acesso a essa correnteza. Essa correnteza vai estar disponível o dia inteiro? Por exemplo, um rio, ela está disponível o dia todo, né? Porque o rio, ele não vai e volta como o mar. No mar, a gente precisa entender um pouco melhor como isso funciona, quais são as horas do dia que vai propiciar isso ou não, quando propicia esse tipo de coisa, tá? Quais são os equipamentos que eu vou levar para fazer esse tipo de mergulho? A gente já cansei de falar em tantos outros vídeos aqui dos equipamentos de segurança, coisa e tal e coisa, mas para esse mergulho específico em correnteza, essa tossezinha tava querendo sair da minha garganta, eu tava segurando ela. Vou até tomar uma aguinha aqui agora. Fato inédito. É água mesmo, tá? Enfim, esqueci que eu ia falar do planejamento dos equipamentos de segurança, né? Então a gente tem as redundâncias, a gente tem eventualmente uma máscara reserva, fonte principal de ar, fonte secundária de ar e assim vai. Para mergulhos em correnteza é fundamental, né? E não tem como ser diferente, a gente precisa levar uma boia de mergulho, é óbvio, não estou falando das boinhas do bracinho, a gente precisa levar, né, que eu já mostrei aqui, o Dive Below, enfim, para identificação do mergulho, e uma carretilha ou um spool. É muito parecido, só o nome que muda um pouquinho, tá? Por duas razões. Quando eu vou fazer esse tipo de mergulho, eu tenho duas técnicas distintas para fazer isso. Tem o mergulho com boia e o mergulho sem boia. Aí vai assim, temos um Sherlock Holmes aqui, hein? Vou explicar, seus apressadinhos, qual que é a diferença de um para outro. Quando a gente faz mergulho em correnteza com boia, tá? O que acontece? Ele é muito similar à técnica que as pessoas que fazem pesca subaquática usam, tá? Eu vou prender essa minha boia na minha carretilha, no meu spool, deixar ela na superfície o tempo todo e deixa a correnteza me levar. Eu faço isso para quê? Eu faço isso por quê? Porque no mergulho em correnteza é imprescindível que tenha alguém de fora da água monitorando a gente. Normalmente, as pessoas que ficam no barco, aliás, as pessoas não, as pessoas encarregadas do mergulho que ficaram no barco, porque não necessariamente a tripulação que está no barco tem essa obrigação, tá? A tripulação da embarcação cuida da embarcação. Os profissionais de mergulho cuidam do mergulho e dos mergulhadores. Beleza? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Facilita a identificação da onde estão os mergulhadores, uma vez que, se, por exemplo, a gente começar o mergulho a partir de um barco, as pessoas entram na água, a correnteza vai levando os mergulhadores embora e o barco vai acompanhando a superfície para identificar a boia. Ok? Mergulho em correnteza com boia. Então, titio Agosto, mergulho com correnteza sem boia, eu não preciso levar a boia? Vai ter que levar a boia sim nos dois mergulhos. A diferença é que no mergulho em correnteza sem boia, os mergulhadores vão com essa boia desinflada, presa no equipamento, e uma vez que vai terminar o mergulho, ou seja, vai sair da água, vai voltar para o barco, um pouco antes a gente infla essa boia, prende ela na carretilha antes, né, para ela não ir embora sozinha, prende ela na carretilha ou no spool, solta essa boia como se fosse um papagaio, uma pipa, né, para ajudar o barco a recuperar os mergulhadores, tá bom? Então eu tenho esses dois perfis de mergulho, em correnteza com boia e em correnteza sem boia. Muito bem, uma das coisas que aí eu indico, sugiro para as pessoas, né,
De novo, já falei sobre equipamentos de segurança, enfim, mas para isso, né, as regrinhas que de repente a gente tem que tomar cuidado, carretilha, boia, e também um dispositivo sonoro. Aí, tio Magócio, para que eu vou usar isso durante o meu mergulho? Alguns funcionam embaixo da água também, tá? Eu detesto isso, que eu quero que as pessoas que usam isso morram, mas enfim, funciona. Mas não é para isso que eu estou dizendo, tá? Quando a gente volta à superfície, nem sempre as pessoas que estão no barco conseguem achar os mergulhadores, né? Imagina cabecinhas flutuando no além, assim. Às vezes tem uma certa dificuldade de identificar onde os mergulhadores saem quando voltam à superfície, né? Então, para isso, a gente usa alguns dispositivos sonoros, sejam aqueles acoplados ao cilindro, ou seja mesmo um apito simples, para poder facilitar. Em paralelo a isso, as boias específicas para mergulho, né? De novo, não são aquelas pequenininhas, em conjunto com isso, vai facilitar o barco a identificar onde essas pessoas saem e vai recuperando isso, tá? Porque é muito comum, quando a gente sai num grupo um pouco maior para fazer esse tipo de mergulho, um pouco maior, entendam, 4, 6, 8 pessoas, por exemplo, talvez, como a gente não tem um controle tão preciso da nossa natação, pode acontecer desse grupo dispersar. Uma galera acaba indo mais rápido, outras ficam mais para trás. Isso é extremamente comum, tá? Então, para isso, para ajudar, né, a voltar aí, principalmente, para não perder ninguém, é importante a gente ter esses dispositivos disponíveis durante o mergulho. Às vezes, um consome o ar um pouco mais rápido que o outro, coisa e tal e coisa, enfim. Então, tendo a boia, tendo a carretilha e tendo um dispositivo sonoro, a chance da gente perder alguém minimiza bastante, tá? É óbvio que eu brinco com esse tipo de coisa, mas quanto mais a gente facilitar a operação como um todo, né, fica mais confortável para todo mundo. As pessoas não perdem tanto tempo esperando. Às vezes, tem algumas pessoas que são mais sensíveis a enjoo, outras não. Ficar lá flutuando no mar nem sempre é uma condição muito agradável, né? Então, uma vez que eu planejei esse meu mergulho, eu tenho os equipamentos adequados, né? Eu consigo otimizar muita coisa, tá? Outra coisa que eu acho fantástico em fazer mergulho em correnteza é que o esforço que a gente tem para fazer esse tipo de mergulho, ele é muito pequeno, muito baixo. Uma vez que a correnteza tá me levando embora, eu não preciso ficar batendo tanta perna o tempo todo. Mas, em compensação, eu preciso ter um controle de flutuabilidade, que eu também já falei um vídeo inteiro sobre isso, muito melhor para fazer esse tipo de mergulho. Imagina assim, as pessoas mais novas, eu não sei se vão saber o que eu vou falar agora, mas os mais velhinhos, como Titio Magoas, por exemplo, imagina você num carrinho de rolemã, ladeira abaixo, sem freio. Como para? Não para. O único jeito que tinha para parar é quando a gente metia o pé no chão e a chinela arrebentava toda. Imagina tentar enfiar o pé no chão durante o mergulho. A gente vai tentar se segurar em coisas. Esse tentar em segurar em coisas corre o risco de a gente se machucar e acabar danificando o meio ambiente. A gente não quer quebrar coral, a gente não quer enfiar a mão em ouriço do mar, que a gente quer curtir, apreciar, ver peixinho, tirar foto, contar história, enfim. E além disso, como a gente tem um esforço mínimo, o nosso consumo de ar, ele otimiza consideravelmente, aumenta muito mais o tempo do nosso mergulho. A questão de eu aguentar ficar mais tempo, ainda assim eu preciso fazer um planejamento, tá?
Ah, Titio Agosto, mas se eu planejei um mergulho de 20 minutos e eu descubro que eu consigo ficar 40 minutos, vamos fazer os 40 minutos? Não, a gente vai fazer o que a gente planejou naquele mergulho e na próxima oportunidade que eu tiver de fazer esse mesmo mergulho, ou seja, no mesmo dia, ou em outro dia, ou em outra condição, eu vou anotar isso no meu logbook e vou lembrar que para esse tipo de mergulho eu consigo ter um planejamento menos conservador, ou seja, eu tenho uma duração de tempo maior, ok? Curtiu? Gostou da ideia de ser passageiro, ver peixinho, ser feliz, uou, uou, uou? Tem um curso inteiro que a gente só fala sobre isso, a gente treina isso, a gente pratica isso e tem uma certificação específica para esse tipo de mergulho, né? Tá com dúvida? Me manda uma mensagem, comenta aqui no vídeo, troca uma ideia, que aí é o que eu costumo dizer para todo mundo, né? Que durante a semana eu consigo responder todo mundo muito rápido. E já para facilitar a vida, ó, tá vendo aqui essa bolotinha? Dá uma clicada aí, se inscreve, clica no sininho que toda vez que eu trouxer uma dica como essa e outras tantas que eu já deixei no canal, você recebe o aviso e aí a gente consegue conversar mais rápido, tá bom? Recadinho da semana marota esse. Beijo grande, abraço apertadinho para todo mundo. Vamos que vamos. Semana que vem tem mais.